Olá, meus amigos e minhas amigas, sou seu amigo Pastor Paulo Almeida e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os verdadeiros adoradores. Descubra como Deus quer ser adorado. Você já parou para pensar que Deus está à procura de algo muito específico? A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nesse vídeo nós vamos entender juntos o que isso significa e como podemos nos tornar esses adoradores que agradam ao coração de Deus. A nossa mensagem começa quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana e a mulher questionou Jesus sobre o lugar da adoração, pois os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus em Jerusalém, no templo. Na época acreditava-se que a adoração só seria válida se feita no lugar certo. Mas Jesus quebrou esse pensamento e trouxe uma revelação espiritual. Não é o lugar que importa, mas a maneira como se adora. A Bíblia então nos diz, nesse versículo que acabamos de ler, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas qual é o significado bíblico desse texto? Quando ele fala em espírito, a adoração verdadeira não se limita a rituais locais ou tradições. É algo interior, feito com o coração e a alma, conduzida pelo Espírito Santo, por meio da fé, do temor e da obediência. Significa que a adoração vem de dentro da comunhão viva entre o nosso espírito e conduzida pelo Espírito de Deus. E a verdade, a adoração precisa ser sincera, sem hipocrisia ou aparência, baseada no caráter de Deus e na sua palavra, que é a verdade. Não é adorar por interesse e conveniência, mas reconhecer quem Deus é. O seu caráter santo, justo, misericordioso e digno. Não é um lugar que define a adoração, mas um coração entregue a Deus, que o ame, que o adore em todo o templo, na casa, no trabalho, no secreto. Por isso, Deus deseja que sejamos sinceros. Ele não busca palavras bonitas, mas corações verdadeiros. Por isso, deixe o Espírito Santo guiar sua adoração, pois ele nos ajuda a conectar-se ao Pai. E mesmo nas provações, adore ao Senhor, porque o verdadeiro adorador adora independente da circunstância, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, tenha fé, continue louvando, continue adorando a Deus, pois assim nós agradamos a Deus com toda a sinceridade e todo o nosso coração, pois Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Como eu disse, não é um lugar que define a adoração, mas é o nosso coração sincero, entregue ao Senhor. E como eu falei, diante das circunstâncias, das adversidades, dos problemas, nós também venhamos a demonstrar a nossa adoração, independente do momento que nós estamos passando, porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus, ele louva a Deus, mesmo que às vezes não tenha nenhum motivo para adorar a Deus. Nós temos um versículo, ainda que a figueira não floresça, lá em Abacuque 3,17, aqui nós temos um grande aprendizado, quando Abacuque nos ensina a manter a fé e a alegria em Deus, mesmo quando as circunstâncias da vida são difíceis, quando não há prosperidade material ou resultados desejados. Ele ensina que a confiança em Deus deve ser inabalável e não pode depender do sucesso ou do fracasso nas condições externas, mas sim de um relacionamento pessoal com Ele.
O profeta Abacuque descreve situações de escassez e crise onde tudo parece dar errado na terra. Mas aqui nós aprendemos uma mensagem importante, que apesar de todas as adversidades, o profeta declara que sua alegria e louvor serão no Senhor, pois ele irá exultar no Deus da sua salvação. Adorar a Deus, cantar louvores ao Senhor, passa por um coração sincero, rendendo adoração verdadeira diante de Deus. Um verdadeiro adorador não depende das circunstâncias para louvar a Deus. E aqui nessa poderosa mensagem de Abacuque, ele olhou para a sua realidade e viu que não havia frutos, não havia colheita, não havia sinais de prosperidade. Humanamente era um tempo de escassez e dor. Mas mesmo assim, ele declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minte, os campos não produzam mantimentos, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isto é adoração em espírito e verdade. Escolher adorar a Deus pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele pode dar. E aqui, então, nós temos Abacuque, um verdadeiro adorador, que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, ele nos mostra qual é o tipo de coração, de adoração que Deus, ele procura. Se Abacuque, ele adorava em meio às dificuldades, temos Davi, que nos mostra um coração de quem faz da adoração o estilo de vida. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E não foi por ser perfeito, mas porque em todas as situações ele se voltava ao Senhor com louvor e dependência. No Salmos 34:1, Davi declara: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Perceba, não é adorar só quando tudo vai bem, mas em todo o tempo, em toda circunstância. Davi louvava em suas vitórias, dançava diante da arca em celebração, mas também chorava na presença de Deus quando estava em angústia. Ele entendia que a adoração era entrega total, e nos momentos de alegria e também nas lágrimas. Por isso, quando unimos o exemplo de Davi e o de Abacuque, aprendemos que o verdadeiro adorador é aquele que mantém o coração firmado em Deus. Na vitória ou na luta, na fartura ou na escassez, até mesmo na alegria ou na dor. E é exatamente esse tipo de adorador que o Pai procura, como Jesus disse em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Hoje, o Senhor está te chamando para ser um verdadeiro adorador, não apenas alguém que cante ou levante as mãos, mas alguém que vive em espírito e verdade diante dele. Será que eu sou um adorador de verdade? É uma pergunta. Será que a minha adoração é só nos lábios ou também no coração? Se Deus está procurando verdadeiros adoradores, será que Ele pode encontrar? Será que Ele encontra em você? Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu quero ser um verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Que Deus te abençoe. Um forte abraço do seu amigo pastor Paulo Almeida. Um forte abraço e Deus te